Até a nossa lição anterior, ou na nossa lição anterior, vimos a questão da fé em Cristo, que ela, sim, de fato, traz sentido ao nosso culto, à nossa expressão de culto, e por meio dessa fé é que podemos entrar no descanso de Cristo, assim como Deus fez a sua obra, descansou, ou o povo de Deus acabou depois do deserto, entrando no descanso, Canaã, não completamente, porque nem com Josué eles tomaram a terra toda, não confiaram em Deus a ponto de fazer a sua vontade, mas Jesus, depois de morrer e ressuscitar, entrou no descanso e nós também podemos entrar desta forma. Hoje, então, no capítulo 5 de Hebreus, nós vamos refletir sobre Cristo como o autor da nossa salvação, humano perfeito, né? Deus perfeito também, completamente homem, completamente Deus. E depois o autor muda um pouquinho o tom e vai falar do desafio da igreja em se manter firme e constante na fé. O perigo da apostasia, o perigo de deixar a fé, o perigo de esquecer. Nosso texto básico é Hebreus 5, de 7 a 10, mas eu vou ler o capítulo todo, pois é muito importante para o entendimento dessa lição. Hebreus 5 diz assim: Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por essa razão devemos oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí parece que o autor interrompe e vai falar de outro tema. Os cristãos hebreus não tinham progredido. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente para a palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A gente vê aqui que o autor aos Hebreus, ele está tentando avançar em algumas coisas, em alguns conhecimentos, em algumas informações para aqueles crentes, aqueles cristãos hebreus, mas ele está sentindo algumas dificuldades. E uma delas é que parece que os hebreus estão se esquecendo das coisas mais básicas. Se no capítulo anterior já falamos de Jesus como sumo sacerdote, aqui ele vai qualificar melhor esse sumo sacerdote, por que Jesus é um sumo sacerdote melhor que os anteriores, né? E vai buscar lembrar a igreja destas necessidades de se aprofundar nas coisas de Deus. Bom, essa é a lição
de número 5 da revista Palavra e Vida, edição número 83. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Essa edição de número 83 tem por tema a centralidade de Cristo, estamos falando de Hebreus, e foi escrita pelo pastor Alonso Colares. Nossa lição de número 5 tem por tema o autor da salvação eterna. E o texto básico é todo Hebreus 5, mas sobretudo nos versículos de 7 a 10. Você já deve estar percebendo, já deve ter percebido que eu estou um pouco rouco. Infelizmente, fiquei um pouco gripado, isso levou um pouquinho a minha voz embora. Mas com a graça e a misericórdia de Deus, nós vamos conseguir apresentar essa lição a vocês. E se Deus quiser, no próximo vídeo, minha voz recuperada, já estaremos com um áudio melhor para vocês, ok? Então, eu peço desculpas, mas eu não podia ficar esperando muito, eu precisava gravar, ok? Então, vamos ao nosso primeiro tópico. Jesus, o humano perfeito. O capítulo 5 dá, então, uma continuidade ao que nós vimos no capítulo 4. Se no capítulo 4 a gente viu a questão da fé em Jesus e a questão do descanso, porque Jesus descansou após a sua obra, subindo ao céu, estando com Deus. Então, ainda no capítulo 4 foi citado Jesus como o sumo sacerdote perfeito, aquele que entrou no santuário celeste após descansar de suas obras, aquele que é o mediador entre nós e Deus, não só o mediador, mas é o perfeito mediador, né? Agora o autor vai mostrar que ele fez todas essas coisas não só porque era 100% Deus, mas também porque ele era 100% humano. Ele verdadeiramente representava o gênero humano porque tinha uma identidade, um relacionamento conosco, né? Porque devemos confiar na promessa de um descanso eterno em Deus pelo fato de Jesus ter morrido pelos nossos pecados e ressuscitado e voltado para o céu, porque isso vai nos dar uma promessa de descanso eterno. E o autor aos Hebreus então está dedicando esse capítulo 5 a detalhar, a responder isso. E ele começa uma argumentação sobre esse ofício, que era um ofício, um trabalho central da Antiga Aliança. Eu falo Antiga Aliança, Velho Testamento, né? Tudo que Moisés anotou lá que Deus mandou o povo fazer, e tinha o templo. Ainda no deserto o templo foi estabelecido, ainda no deserto o povo tinha que levar sacrifícios para perdão dos seus pecados, ainda no deserto tinha um sacerdote, o sumo sacerdote Arão, que era aquele que entrava no Santo dos Santos e oferecia os sacrifícios. E esse ofício, essa profissão, essa tarefa desta pessoa, deste cargo, vamos dizer assim, do sumo sacerdote, era extremamente importante na Antiga Aliança, porque alguém não poderia levar a sua oferta. A oferta, o derramamento de sangue, é o que fazia a remissão dos pecados, é o que significava, o que trazia significado a remissão dos pecados. Mas ninguém podia entrar no Santo dos Santos, o lugar era sagrado, a Arca da Aliança estava lá, a presença de Deus estava lá. Só o sumo sacerdote era autorizado, nem necessariamente totalmente qualificado. Ele tinha que se preparar o melhor possível, ele tinha que se limpar dos seus pecados. E ele entrava no Santo dos Santos, não só para trazer o sacrifício da multidão, mas também para levar o seu sacrifício, ok? Então esse era um ofício que fazia parte do tema central da Torá, da Antiga Aliança, derramamento de sangue para a remissão de pecados, e trazer um derramamento de sangue, trazer uma oferta, um sacrifício anualmente. E quem fazia isso, quem entrava lá, era o sumo sacerdote. Mas perceba que
o sumo sacerdote era alguém que era da família de Levi. A família de Levi, um dos filhos ali de Jacó, de Israel, a tribo de Levi toda ficou dedicada ao serviço do templo, ok? E o sumo sacerdote, pela regra, pela lei que Moisés recebeu de Deus, sempre vinha da família de Levi. Então perceba que havia de alguma forma uma escolha de quem seria o sumo sacerdote. Cada sumo sacerdote era escolhido dentre homens. Então tinham vários homens e tinha algum processo de escolha, de seleção, que habilitava ou que tornava aquela pessoa o sumo sacerdote. Ok? E como diz o autor aos Hebreus, este sacerdote, ele era escolhido dentre os homens e era constituído nas coisas relacionadas com Deus. Ou seja, ele tinha que estudar, ele tinha que buscar se purificar, evitar de errar, ele tinha todas as fraquezas e todos os problemas que os homens tinham, ele sofria as mesmas tentações, como todos nós sofremos, mas ele tinha uma necessidade de buscar estar correto. Então, ele era constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens, porque ele fazia isso, porque ele precisava se colocar como intermediário para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Veja, quando a gente escolhe alguém para alguma coisa, para nos representar em alguma coisa, às vezes parece que essa pessoa tem muitos privilégios, né? Você escolhe um governante, tem muito privilégio. Não, na realidade ela tem uma grande responsabilidade e um trabalho extremamente pesado. Infelizmente, quando a gente fala de política, a gente vê que muitos não levam isso a sério, mas o trabalho de um político, o trabalho de um governante, o trabalho de alguém que está à frente de alguma coisa é extremamente pesado, ok? Então, veja, o sumo sacerdote ele era nomeado entre os homens. Para quê? Para um serviço divino, para ser um intermediário entre os homens e Deus. Isso quer dizer que ele iria confessar os seus pecados e pedir perdão a Deus pelos seus pecados, mas ele também iria confessar os pecados do povo e pedir perdão a Deus pelos pecados do povo, ok? Então, veja que era um ofício central, era uma figura central da antiga aliança do Velho Testamento, descendente de Levi, filho de Jacó, segundo a ordem do Senhor a Moisés, expressa no livro de Êxodo, capítulo 28, lá dizia como e quem deveria ser escolhido sacerdote e sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote da antiga aliança era um homem como qualquer um de nós. Ok? Só que ele era escolhido para uma determinada tarefa. Não existe a função de sacerdote na nova aliança, né? Quer dizer, essa função é de Jesus, mas entre nós homens a gente tem acesso direto ao Pai por intermédio de Jesus. Então não preciso de alguém hoje que faça o intermédio entre eu e Deus, porque eu posso conversar diretamente com Deus, ok? Mas o sumo sacerdote, hoje o que a gente tem são pastores, né? E o pastor é um ofício divino. É para ser um sacerdócio no sentido de que a pessoa precisa se dedicar àquilo para fazer a vontade de Deus. E o sumo sacerdote, então, poderia e até deveria se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo estava e está rodeado de fraquezas, Hebreus 5:2. Então veja que o sumo sacerdote, por ser humano, por ser escolhido dentre os humanos, ele deveria, ou poderia, ou deveria se compadecer daqueles que eram ignorantes. Quem são os ignorantes, ou quem seriam os ignorantes aqui? Aqueles que não conheciam a lei. Olha, hoje a gente tem muito acesso à informação. A gente tem muitas bíblias, textos bíblicos gratuitos na internet, bíblias, verdadeiras
completas, né? Verdadeiras obras completas na internet, várias versões de vários tipos. Então a gente tem isso disponível a nosso tempo, na nossa mão, que hoje o celular já está na nossa mão, a internet está na nossa mão. Então eu posso acessar a Bíblia a qualquer momento. Hoje é quase que inadmissível uma pessoa que não sabe ler, é uma coisa que o governo tem batido muito nessa tecla, pelo menos no nosso povo brasileiro, né? Nós temos batido muito nessa tecla de que é necessário alfabetizar, é necessário aprender a ler. Então, o acesso à informação é muito grande e as pessoas podem ler a Bíblia e podem aprender. E quem não sabe ler, tem vídeos no YouTube, tem outras formas de aprender. Há algum tempo atrás, eu acabei tomando conhecimento de uma Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira que era gravada em áudio, era o Novo Testamento todo gravado em áudio. E era bonito de se ouvir. Aliás, até a Bíblia no celular tem ali também videozinho. Enfim, tem como ter acesso, ok? Naquele tempo, quem nunca ouviu da Torá ou nunca entendeu a Torá toda era ignorante porque não conhecia a lei. Então, o sacerdote, ele oferecia pecados por aqueles que não conheciam a lei. Ele tinha a função de ensinar também, mas essas pessoas... ele precisava se compadecer delas, dos ignorantes. E também poderia se compadecer daquelas pessoas que se desviam do caminho. Essas não, essas conhecem a lei. E apesar de conhecerem a lei, erram, como eu e como você. Quer dizer, você talvez não erre, mas eu erro pra caramba, né? Então, ele se compadecia deles. Devemos entender aqueles que não conheciam a lei como aqueles que se desviam, né, do caminho, mas por conta dos próprios erros e pecados se afastavam da obediência de Deus. Então, o autor aos Hebreus, aponta então que Cristo, a palavra encarnada, não era da tribo de Levi. Olha que coisa interessante. Ele está chamando Cristo de sumo sacerdote, mas até para aquele povo lá dos Hebreus, falar de sumo sacerdote que não era da tribo de Levi não fazia o menor sentido, ok? Mas então Cristo não era descendente de Levi, mas o autor aos Hebreus está chamando ele de sumo sacerdote. Mas ele era representante perfeito do gênero humano, porque ele era 100% homem, 100% Deus, mas era 100% homem, viveu aqui e se compadeceu das nossas fraquezas. Ele viveu na limitação da nossa mortalidade. Deus se fez homem e experimentou as coisas que nós, como homens, experimentamos. Não precisava, pela sua onisciência, ele não precisava, mas fez e validou, né, Jesus como o nosso sumo sacerdote. Quando a gente fala de experimentar as coisas humanas, a gente está falando dos aspectos terrenos, carnais, concretos da vida humana de Jesus aqui, o 100% homem. Jesus foi tentado no deserto, em alguns outros momentos também o povo andou tentando o juízo ali de Jesus, né? Ele foi rejeitado pelos seus, sofreu rejeição, a tentação, Mateus 4, de 1 a 11, rejeição, Lucas 4, do 14 ao 30, ele passou por privação, ele foi para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites ali em jejum, passou por privação de comida, ele passava a privação de sono também. A gente vê ali Jesus, os discípulos aterrorizados, porque o barco no meio do mar da Galileia batia para tudo quanto é lado, vento para tudo. E Jesus estava dormindo. Jesus dormindo. Uma tempestade dessa, Jesus dormindo. Ele também se cansava e por isso ele precisava dormir. Passava por angústias. Mateus 14, 34, a gente vê ele no Getsemane, Jesus suando sangue, angustiado pelo que haveria de passar. Então, veja que estas coisas estão expressas na Bíblia não para dizer que Jesus era fraco, não, porque apesar de tudo isso, ele não pecou e ele morreu por nós, tá certo? Isaías 53, do 3 ao 7, fala que ele era experimentado em dores. Ó. Isaías 53, do 3 a 7, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como
um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. É importante frisar que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Friso isso demais, né? Mas no 100% homem, ele passou as nossas privações, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas tentações, com um grande detalhe, que não é detalhe, é uma grande coisa a frisar. Ele não pecou. Ele jamais pecou. E isso é o que o fez Cordeiro puro, santo, imaculado, perfeito para se oferecer em nosso lugar, ok? Então Jesus humano perfeito, é esse primeiro tópico da nossa lição que o autor quer trazer para nós. O nosso segundo tópico vai falar Jesus, o Filho perfeito. Jesus foi um perfeito representante do gênero humano, né? Diante do Pai. Então a gente não pode negar, ele passou por tudo o que passamos, e porque ele passou, a sua natureza humana o fez sentir todas as nossas dores, né? Experimentado em sofrimento, mas ele tinha também a natureza divina, e a sua encarnação foi profetizada no Antigo Testamento por vários profetas. Um deles, o mais famoso, por assim dizer, é Isaías. Isaías 7:14, portanto, o Senhor mesmo vos dará o sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías previu isso muito tempo antes de Cristo, né? Muito tempo antes, ele previu que o Emanuel, que o Deus se faria homem e habitaria conosco. Isaías 9:6 vai falar, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? E Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 7, ele exorta aos Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que Paulo aos Filipenses está falando, que Cristo era Deus. Mas apesar de ser Deus, ele não se subsistiu, ele não se impôs como Deus. Eu sou Deus, eu não vou passar por nada disso. Não, apesar dele ser Deus, né, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvaziou de sua divindade e assumiu a forma de servo sofredor, semelhança de homem. Ou seja, ele sentiu as dores que não precisava sentir porque ele era Deus. Sendo Deus, ele não precisava sentir dores, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, apesar de ser Deus. Ele se colocou em nosso lugar e a si mesmo se humilhou e passou pelas nossas dores e foi submetido a uma morte feia, uma morte horrenda. Já falei aqui, a morte de cruz era a pena de morte que só o Império Romano podia
decretar. E ele morreu de morte de cruz. É como se fosse hoje de cadeira elétrica ou de injeção letal que existe em alguns países. E o que Paulo está falando aos filipenses, perdão, o que Paulo está falando aos filipenses é para a gente ter esse mesmo sentimento. Mas nos interessa aqui a divindade de Jesus, né? Não há dúvidas que Jesus era filho de Deus, foi filho de Deus, é o filho de Deus, né, que esteve aqui na nossa história, intervenção na nossa história, num ponto da nossa história, morreu, padeceu as nossas dores e morreu por nós. A vinda de Cristo, Deus se fez carne e habitou entre nós, foi um acontecimento singular na história. Né? E aí, à luz desta constatação toda, né, ele está dizendo que porque Cristo esteve aqui, porque ele era Deus, e apesar de ser Deus, se fez homem, e sendo homem passou por todas as nossas dores, e não pecou, ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele não é um sumo sacerdote escolhido por homens de acordo com uma regra hereditária de uma família. Ele é o sumo sacerdote escolhido por Deus. Quem escolheu Arão como sumo sacerdote foi Deus. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, né? Deus que falou, você fica ligando o povo, Moisés, e bota Arão como sumo sacerdote. Quem escolheu Arão foi Deus. E quem escolheu Jesus como sumo sacerdote foi Deus, ok? Então o sumo sacerdócio de Cristo não foi dado a ele por homens, mas foi outorgado por Deus. O versículo 5 menciona o Salmo 2, verso 7. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Agora eu sou o sumo sacerdote. Não, Cristo não fez isso. Assim também Cristo não gloriou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Mas quem o glorificou foi aquele que disse, você é meu filho e hoje te gerei, fazendo referência ao Salmo 2, verso 7. E na sequência, verso 7, 8 e 9 do capítulo 5 da carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus vem falando dos efeitos da encarnação do Filho perfeito de Deus. Vamos ler esses 3 versículos, 7, 8 e 9. 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja, Jesus esteve aqui e ele sofreu. Sofreu várias coisas. Ele sofria não só quando ele era maltratado, quando ele foi escarnecido, crucificado, quando ele apanhou, mas ele sofria quando ele entrava na igreja e via os vendilhões no templo, as pessoas fazendo comércio. Ele sofria quando via os doutores da lei ensinar coisas furadas e erradas. Quando ele via os fariseus tão zelosos pela lei, tornando a palavra de Deus impossível para o povo. Todas essas coisas faziam com que Jesus ficasse extremamente triste, decepcionado e aborrecido. Ele sofria com essas coisas. Ele sofreu também com sua morte, sofreu muito, né? Mas ele, como homem, teve todas estas decepções. Será que a gente tem tido decepção por conta dessas coisas? Será que eu tenho sentido decepção por conta da hipocrisia dentro da igreja, das pregações erradas, das pregações hipócritas, por conta daqueles que se utilizam do serviço do Senhor para se locupletar, como a gente vê às vezes muitas igrejas ou até muitas organizações como verdadeiros cabides de emprego? Que coisa triste, né?
Claro, digno é o obreiro do seu salário, mas o cara tem que trabalhar, o cara tem que produzir, o cara tem que fazer jus àquilo que ele está ganhando ali, para que ele possa, de fato, fazer jus, não ser um cabidão de emprego. Mas a gente, infelizmente, às vezes vê cabides e cabides de emprego, e Jesus se irritava com essas coisas. Ele passava uma verdadeira agonia por conta destas coisas, né? A agonia no Getsemane, Jesus suou sangue. A Bíblia diz que ele suou sangue de tanto agonizado, né? De tanto nervoso que ele estava ali, né? Foi preso, foi julgado, foi crucificado. O Pai poderia livrá-lo, e ele até pediu: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele foi aperfeiçoado nas suas dores e nos seus sofrimentos, e a obra se tornou perfeita, né? Ele pôde se tornar nosso perfeito autor da nossa salvação, ok? Então, é fundamental reconhecer que todas essas coisas fizeram, né, com que Deus reconhecer nossas dores. Ele conhece nossas dores pela sua onisciência, mas nós podemos olhar Cristo e ver em Cristo um perfeito sumo sacerdote, aquele que sabe realmente quais são as nossas dores, aquele que experimentou as nossas dores, né? E isso tudo é apenas um vislumbre, né, de como deve ter sido penoso para Cristo deixar a sua glória, ou como diz lá no versículo 9, ser aperfeiçoado no sofrimento. Aperfeiçoado no sofrimento, para que isso, né? Mas sabe, a gente só tem a nossa fé crescente, a nossa fé só cresce quando a gente passa por problemas, quando a gente passa por situações. Quando a gente não passa por problemas e situações, tá tudo tranquilo, às vezes a gente até esquece de Deus. Misericórdia. Jesus foi o Filho perfeito, ele sofreu as nossas dores em obediência àquele que o comissionou, a Deus. Então a gente não pode tratar a nossa salvação como algo comum, como algo, sou salvo. Não, foi algo fenomenal, foi algo diferente, foi algo extremamente algo excepcional, não é algo normal, ok? O amor de Cristo por nós foi extremamente grande. Terceiro tópico, e aí a gente chega ali naquele ponto do capítulo, lá no versículo 11, que parece que o autor aos Hebreus dá um time aqui nos argumentos que ele vem falando, e ele para falar algumas coisas que são difíceis de serem ouvidas, né? Ele começa: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Vocês não estão ouvindo o que eu estou falando, vocês não estão tentando entender o que eu estou falando. O autor aos Hebreus parece que perde um pouquinho a paciência e começa a brigar, exortar, né? Exortar é melhor do que brigar. Mas é isso, né? Ele começa a exortar os seus ouvintes sobre a apostasia. Apostasia é uma palavra que significa o esfriamento da fé, né? Por propagar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, está lá em Apocalipse. Ok? E essa exortação, esse abandono da fé é o que o autor aos Hebreus está falando ali para os nossos irmãos em Cristo, né? Isso, abandonar a fé, ou esquecer as coisas, os rudimentos. Ele está dizendo assim: olha, os rudimentos da palavra de Deus, os rudimentos da salvação, vocês estão deixando de lado. O coração de vocês não está firmado em conhecimento da palavra. E isso acontece, irmãos, quando acontece conosco, tá? Quando nós deixamos de ler a Bíblia, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de estudar, quando nós deixamos de tentar entender e conhecer a vontade de Deus pelas nossas vidas, né? A gente precisa estar com um fundamento. Sabe aquela parábola
da casa sobre a rocha e da casa na areia, a que sobrevive é a casa na rocha, porque tem onde se apoiar. Se eu não ler a Bíblia e se eu não orar, eu não tenho aonde me apoiar. E os hebreus estavam passando por isso. Assim, o autor aos hebreus, o nosso comentarista fala que ele parece lamentar que os cristãos já deveriam estar mais fundamentados na fé em Jesus, mas eles estavam aprendendo, estavam precisando ser ensinados as coisas básicas, gente. Pelo amor de Deus, né? Cuidado para não regredir, né? Cuidado para a gente não esquecer como é que lê e como é que escreve. A gente está muito escrevendo no celular, não é isso? E às vezes a gente pega a caneta e vai escrever e a letra não sai tão boa assim, né? A gente não pode esquecer os fundamentos que nós aprendemos. E o autor dos Hebreus está brigando ali. Não, brigando não, exortando, né? Dá o mesmo. Ele está brigando com aqueles hebreus porque eles já deveriam estar mais aprofundados no conhecimento. Já deveriam ter raízes profundas. E ele usa uma ilustração muito interessante, né? Ele usa a ilustração do alimento, né? Pois, o versículo 12, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, de tanto tempo que vocês já aprenderam, vocês já deveriam ter estudado, experimentado Jesus, experimentado a fé, já deveriam ser mestres. Tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olha, já era para você estar ensinando, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, mas não. Tem que ensinar as coisas de novo, né? Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimentos sólidos. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha, ele está chamando os seus ouvintes de bebês. Vocês são crianças, são bebês. Eu tenho que ensinar o beabá de novo para vocês. Eu achei que vocês já estavam lendo obras literárias avançadas, mas não, tem que ensinar B com A da Bá, B com E da B. Eu tenho que ir no beabá, no básico, porque vocês não cresceram. Ele fala do alimento. Eu queria dar alimento sólido para vocês. Tem muitas coisas complicadas a explicar. Eu preciso explicar coisas complicadas para vocês. Mas se vocês não aprenderem as coisas básicas, eu não tenho como explicar as complicadas. Vocês já deveriam ser experimentados, ler a Bíblia, orar, viver experiências com Deus o tempo todo, porque cada vez que a gente vive uma experiência com Deus, a gente cresce. Cada vez que a gente tem um problema, a gente tem uma dificuldade, a gente consegue entregar na mão de Deus e ver de Deus a solução, a gente cresce, a gente se fortifica e a gente consegue ser mais forte e mais experiente, tem mais experiências com Deus e a gente consegue ensinar os outros, mas o autor aos Hebreus está aqui tacando pedra neles. Vocês são bebês, né? Eu não posso dar alimento adulto para vocês, aqueles que na prática têm suas faculdades de conhecimentos exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Vocês já deveriam ter isso na cabeça de vocês. Vocês estão errando coisa básica, né? E aí o autor inicia um assunto que vai ser retomado lá nos capítulos finais, que é o conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo produz práticas adequadas do reino de Deus. Olha, quando alguém conhece a Cristo, entende a sua vontade, ele passa a viver de uma forma digna, e essa forma digna faz com que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A prática da nossa vida
da vida daquele que conhece a Cristo é uma prática de bondade, é uma prática de justiça, é uma prática de fazer as coisas certas, né? É uma prática que mostra um pertencimento a uma coisa diferente, a um conjunto diferente. O crente, aquele que realmente é crente, é aquele que chega no trabalho, na escola, na vizinhança, e lá para as tantas alguém falando, bem que eu achei que você era diferente, ou você é diferente, você não faz igual a todo mundo, né? Você é certinho demais, mas isso é estar certo, a gente aqui não consegue ser, né? O apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 6, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Precisamos ser imitadores de Cristo. Se eu sou de Jesus, né? Eu sou de Jesus, aleluia, não consigo cantar, né? Se eu sou de Jesus, eu preciso viver como Jesus. E aí, quando a gente para pensar naquele sermão do monte, com todos aqueles ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, né? A forma como Jesus tratava os pecadores, como tratava os necessitados, como tratava as mulheres, as crianças, que eram setores daquela sociedade que eram discriminados, mas ele vem, ele acolhe não o pecado, mas acolhe as pessoas, né? E trata e cura aquelas pessoas, né? Ele se assenta para comer com pecadores, até mesmo porque ele fala que os sãos não precisam de médicos, né? É prática da vida cristã. A nossa forma de viver, o nosso jeito de fazer as coisas é um jeito que demonstra para o que, né, de que grupo eu sou, a quem eu pertenço e como essa coisa funciona em mim. Será que Cristo é o autor da salvação? Realmente para mim, eu pertenço a Ele? Se eu pertencer a Ele, então aquele que diz que está nele deve andar como Ele andou. Se eu não ando como Ele andou, olha, para e veja, porque algo deve estar errado, né? Constante desafio e aperfeiçoamento da igreja. Andar como Jesus andou. Mesmo no mundo caído, mesmo no mundo imerso no pecado, mesmo no mundo com costumes e culturas, todo mundo faz o que tem, eu preciso andar como Cristo andou. Será que a nossa igreja tem andado assim? Os nossos irmãos têm andado assim? Será que a gente tem enfrentado o mundo e vivido de forma correta, né? A igreja sempre enfrentará desafios dos falsos irmãos. Lembro do professor falando do joio e do trigo, né? O joio vai estar sempre na igreja com você, né? Tem o trigo e tem o joio na igreja. E o joio, ele anda como trigo, ele se veste como trigo, ele fala como trigo, ele ora como trigo, ele pode até ensinar como trigo, mas é joio. E você não vai ter como ver, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque essas pessoas vão estar no nosso meio, né? Desafios de falsos irmãos, fracos na fé, insubmissos, hipócritas, né? E eles fazem com que o mal se infiltre na igreja. E a gente precisa ter atenção a isso, não para maltratá-los, mas para saber em que terreno eu estou pisando, o que eu devo, o que eu não devo fazer, o que eu posso, o que eu não posso fazer, né? Precisamos envolver mais e mais a nossa consciência cristã. Eu preciso ter noção do que eu estou fazendo, gente. Às vezes a gente faz as coisas distraidamente, erra e peca de forma distraída. Não pode, eu não posso pecar distraidamente, eu tenho que estar atento, né? Eu preciso ver a obra do Mestre, né? E enquanto eu estiver nesse mundo, eu preciso seguir ao meu Mestre, ok? Para pensar e agir, Jesus passou por todas as situações que passamos, porém sem pecado. Será que você consegue identificar algumas dessas situações que Jesus passou na sua vida? Bom, é fácil: fome, sede, sono, cansaço, tribulação, ansiedade, né? Medo, a gente passa,
né? E será que a gente tem passado por essas coisas todas aprendendo com Jesus? Ele passou por essas coisas sem pecar. Ele passou por essas coisas sofrendo, né? Aperfeiçoando no sofrimento. Mas será que a gente tem conseguido fazer isso? 2. Você imagina o quanto foi difícil para Jesus a vida nesse mundo? Imagino, ele era Deus. E se ele era Deus, vamos lá, mas ele era Deus, era fácil. Mas olha só, quando eu falo da humanidade de Jesus, eu não falo dele como Deus fazendo as coisas humanas. Pelo contrário, ele separava as duas coisas. Era junto, mas ele trabalhava separado essas duas coisas, né? Então, ele não precisava, como Paulo diz aos Filipenses, sendo Deus, ele não se usurpou o ser igual a Deus. Ou seja, eu não preciso de nada dessas coisas, agora eu vou ser Deus. Ele se humilhou, né? Ele se humilhou. E se humilhou como servo. Será que em alguma vez eu precisei ou eu me humilhei para retirar alguém de uma situação difícil? Será que a gente tem ficado cheio de dedos, não falar não por causa disso, por causa daquilo outro? Ou a gente se lança a ajudar as pessoas independente das situações? 3. Você lida com pessoas difíceis na igreja? Jamais, isso não acontece na minha igreja, né? Acontece? Pior que acontece. Pessoas difíceis na igreja, tem muitas, né? E se bobear, eu sou a primeira delas. Ai, né? Lembre-se, se as pessoas têm defeito, eu também tenho e você também tem. Se as pessoas erram, eu também erro e você também erra. Se as pessoas são intolerantes, eu também sou intolerante, pelo menos de vez em quando, e você também, né? Então, todos os defeitos que a gente vê nos outros, a gente não pode esquecer que nós também temos esses defeitos. E aí entra, né, como demonstrar o amor de Jesus por essas pessoas. Saulo, mas é tão difícil. Eu sei, é difícil, mas precisamos praticar. Eu já falei algumas vezes, né, a musculação, já falei de matemática, que nem musculação, que eu falo isso para meus filhos, né? Se você não fizer exercícios de matemática, então você não aprende matemática. Se você não for na academia e pegar pesos mais pesados e de forma progressiva, você não vai ficar musculoso, você não vai ficar forte, porque para ficar forte exige-se um exercício de pegar pesos e cada vez pesos mais pesados. Então eu só vou aprender a lidar com pessoas difíceis lidando com pessoas difíceis. Ai, que cruel, é cruel, mas a gente consegue. Jesus conseguiu, né? Jesus conseguiu lidar com aquelas que lhe crucificaram, que lhe maltrataram. Eu e você também conseguimos. Então, sobretudo nesse terceiro ponto, né, o aperfeiçoamento, tenhamos muito cuidado com isso, irmãos, porque isso é uma coisa que acontece em nossas vidas. É só eu achar que ouvir, né, passivamente, eu ouço a lição aqui do canal uma vez por semana, então está bom. Tá não, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que conversar com Deus, tem que se relacionar com Deus, porque quando a gente se relaciona com Ele, é que verdadeiramente a gente conhece. Quando a gente se relaciona com Ele, é que verdadeiramente a gente vai conseguir colocar as coisas na mão dEle, a gente vai ter experiências, e aí a gente vai poder compreender coisas mais complicadas. Da mesma forma como eu falei que matemática é musculação, eu não consigo aprender uma matemática avançada sem aprender a matemática básica primeiro, né? É progressivo essa coisa. E nessa coisa a gente precisa ter muita, mas muita atenção com isso, ok? Que Deus nos ajude a estar sempre zelosos da nossa fé, da nosso procedimento, estando sempre lendo a Bíblia, sempre estudando, e que reconheçamos em Jesus verdadeiramente o autor da nossa salvação. Amém?